e mostrou-me o rio puro da água da vida, que brilhava como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Agora, nós vamos entender isso aqui e tentar fazer com que tenhamos o controle da nossa mente com muita maestria, literalmente. O que acontece? Como em outros vídeos eu tenho explicado, ocorreu aparentemente, porque aparências não são reais, ocorreu uma divisão na mente. A mente, ela acreditou estar separada dela mesma. Eu tenho que sempre estar repetindo isso para que haja uma compreensão nas palavras e também no ato de pensar. Porque o que acontece? A mente, ela é uma com a mente de Deus. Não existe divisão na mente. O pensamento de Deus e do Filho é um só. A vontade de Deus e do Filho é uma só. Sabendo disso, o rio claro, como cristal, que saía do trono de Deus, são os pensamentos da mente que é íntegra, que está unida com a vontade do Pai. A vontade do Pai e o Filho é uma só. A partir do momento em que um pensamento contrário a essa ideia surge, a mente se divide e literalmente toma outra direção, onde ideias contrárias são possíveis. E aí nasce esse mundo, onde a mente, ela acredita lutar contra ela mesma. Sabendo disso, é interessante notar que quando estamos pensando o que não é a vontade dessa mente do Todo-Poderoso, não estamos pensando de fato. Nós pensamos que estamos pensando. E quando alcançamos este estado, onde a mente, ela está na fonte, ela está dentro de si mesma, ela está no ser, o pensamento é um. E todas essas mentes que pensam deste mesmo modo, elas são o mesmo pensamento. Então elas pensam ao mesmo tempo, porque elas pensam na eternidade. A eternidade é o mesmo tempo porque não tem modos diferentes, não tem oscilação e não tem conflito. Quando a mente, ela alcança esse ponto, que é o ponto da santidade, que é a integridade dela, nela mesma, ela pode estar vivendo no tempo, no mundo aqui onde nós pensamos que estamos, em corpos diferentes, que elas vão saber que são a mesma, porque a mente é uma, está unida com a vontade da fonte, que é esse pensamento unido à vontade, que é a vontade de amar e a vontade de criar. Ela pode estar vivendo em outro corpo, mas o pensamento é o mesmo. É muito interessante isso. É isso que é a santidade. Os santos são essas pessoas que têm o mesmo pensamento íntegro, que é unido com a vontade. Sendo assim, os santos, eles sabem que são o mesmo, porque não existe divisão feitas pelas crenças do espaço e do tempo. É muito interessante isso, porque quando a mente, ela não está na vontade dela mesma, que é a vontade de Deus, essa parte da mente que está enganada, ela está possuída por ilusões e ela acorrenta ela mesma.
você for ler o Apocalipse com os olhos do Espírito, você vai ter esse entendimento, onde a mente ela se aprisiona e vai acontecer o julgamento dela mesma. Não é o julgamento de Deus, é o julgamento dela mesma, onde ela vai escolher entre a verdade e a mentira que está dentro dela mesma e vai escolher o que é melhor para ela. E os ímpios serão aniquilados, ou seja, o ego, essa parte que prendeu a mente através da crença, do engano, do desejo, que não é a vontade dela mesma, ela vai se libertar, porque ela vai conhecer a verdade. E a partir do momento em que ela conhece a verdade, a mente, que é esse mecanismo ativo do Filho de Deus, ela vai se libertar, porque a verdade dela mesma é que vai libertá-la das ilusões. E essa é a mensagem de hoje.